Olá, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma conversa de arte em tempos de guerra. E essa noite nós vamos falar assim de poética, de construção de um trabalho. E como eu tinha falado, eu vou dar continuidade a algumas questões sobre os enfrentamentos de um artista. E no caso, eu. Eu como artista. Então, vamos só aguardar o pessoal entrar. E eu queria saudar a todos e lembrar que isso é uma conversa. Então, vai ser interessante se vocês fizerem bastante perguntas. Como eu falei, lembrando, esse ano eu vou abordar os gêneros artísticos e eu comecei com retrato. Estou fazendo uma espécie de intervalo, falando questões de construção de uma poética, pacto com a noção de beleza, algumas questões que sempre aparecem e que eu achava que acho que são sempre interessantes a gente recolocá-las para ver se a gente está falando a mesma coisa, se a gente está se pensando numa mesma direção. Então eu acho muito oportuno trazer para vocês. Muitos que estão aqui têm uma experiência criativa, com criação, têm um trabalho pessoal, mas também tem outras pessoas que são completamente distantes, são curiosas do processo criativo. Então, eu acho importante eu também mostrar os bastidores. Depois de um ano falando muito da obra de outros artistas, eu pretendo fazer 2 ou 3 lives falando dos meus enfrentamentos como artista. Então, a semana passada eu tentei dar uma situação, assim, um panorama um pouquinho por onde eu tenho caminhado. E agora eu resolvi, na live de hoje, fazer um recorte que é mais ou menos assim, dos anos 90 aos anos 2000, que eu acho que ali tem várias questões que estão presentes até hoje, mas que eu acho que... Então, selecionei algumas imagens e vou falar sobre elas. Aqui o Roberto Simino está lembrando, é verdade que faz quase um ano que a gente está juntos, né? E que é um grande prazer para mim. Eu agradeço o seu comentário, Roberto, e que eu acho que rompe com a solidão natural do trabalho das artes plásticas. E é muito prazeroso para mim também ouvir e também fazer um esforço de encontrar palavras para, vamos dizer assim, fazer um testemunho no que consiste a experiência criativa, quem trabalha com arte ou que pensa que faz arte, enfim. Essas questões são, eu acho, relevantes e nos colocam também, dá um pouco de repertório para a gente lidar com as questões contemporâneas, né? Da cultura. Então, a minha ideia sempre na medida do possível, fazer interlocuções com as outras linguagens artísticas, eu quero dizer literatura, cinema, teatro, música, etc., porque as questões são parecidas, né? É claro que tem especificidades de cada linguagem, mas eu acho que todas elas têm um pacto com o poético, um pacto humanístico, né, também. Bom, então eu vou parar de falar boa noite a todos que estão entrando aqui. Então, sim, a gente já está há bastante tempo, né? Essas lives, nem todas eu comecei eu não me lembro que época, acho que maio, mais ou menos, né, do ano passado, que eu comecei a gravá-las, né? Eu não sabia que podia, eu não sou muito conhecedor da tecnologia aqui, mas eu acho que para mim foi uma surpresa nesse tempo todo ter encontrado, assim, visto quanta gente
visita essas lives. Eu não sei quantas pessoas assistem, quer dizer, também se elas aguentam, se tem interesse, né? Mas uma coisa curiosa para mim se a gente faz uma exposição numa galeria de arte, essa exposição fica um mês, que é bastante tempo, eu duvido que ultrapasse 500 pessoas, 600 pessoas. Mas aqui eu vejo que uma live chega a 1.000 e tantas pessoas. Então, para mim foi uma descoberta, nesses tempos tão difíceis que nós estamos atravessando, encontrar uma possibilidade nova de interlocução. Nova no sentido de descobrir, quer dizer, o que pode ser trocado, fazer um testemunho do dia a dia, da construção de uma poética visual, e em que bases o trabalho criativo ele está assentado. Eu acho que é difícil a gente falar de arte, não sei se é possível falar, a gente tem uma experiência que ela é única com cada linguagem, as palavras nunca alcançam isso que a gente pode sentir, mas assim, a elaboração das sensações, nós podemos fazer um testemunho delas, podemos falar. E enquanto artista, eu acho que eu devo sair dessa casinha, dessa base, desse pedestal, e tentar encontrar uma linguagem que fale e converse com as pessoas. E é isso, nós estamos atravessando, eu estou vendo um comentário do Júlio, e eu acredito que seja de todo mundo, nós estamos atravessando um período nas nossas vidas muito difícil, em que as questões humanas, quer dizer, a vida está em perigo, né? E a gente tem no território da arte uma possibilidade não de alienação, pelo contrário, mas de nos aproximarmos do que é fundamental, né? Do humano. E ela pode ser um território de trocas, né? Então, a gente não podia imaginar que a gente fosse atravessar a barbárie, né? Na nossa cultura. Nós passamos por uma sociedade em formação para ruínas, né? Sem nunca ter alcançado uma sociedade mais igualitária, mais humana, né? Mas enfim, vamos lá tentar ficar nos nossos privilégios e a gente dividir isso com quem puder, né? Então, acho que já tem bastante gente, eu vou começar aqui. Então, lembrando, eu vou falar dos enfrentamentos de um artista, no caso, como eu falei, eu acho que eu vou fazer 2, 3 lives abordando questões que eu, como artista, enfrento ou enfrentei. Não tem garantias nenhuma o trabalho de quem trabalha com criação, você não tem garantias que você vai chegar a algum lugar. É uma aposta, né? É aposta num jogo onde você está blefando o tempo inteiro e você não tem garantias de que o seu trabalho, nem que ele construa um corpo de trabalho que seja arte. É só lá na frente, quer dizer, provavelmente quando a gente já estiver morto, que você vai ver se aquilo realmente sobrou, né? Sobrou como uma linguagem original do seu tempo, né? E que possa, vamos dizer, ter um sentido de atingir as outras pessoas. Bom, falei muito, vamos lá. Então, como eu falei, eu fiquei pensando que eu gostaria que vocês me fizessem bastante perguntas, tá? Na medida do possível, eu vou tentar localizar. Mas assim, quais os enfrentamentos? Eu podia falar muitos enfrentamentos, os materiais, quer dizer, como que alguém consegue viver de arte, mas não acho que aqui, não é isso que é interessante. Eu queria dizer, quer dizer, como que alguém vai chegando para construir, eu estou dizendo, um corpo de trabalho, um conjunto de trabalhos que tenha uma força, como se fosse um campo magnético, um ímã, em que os vários fragmentos do metal são atraídos para um mesmo ponto, e que constituem obra.
essa aqui é uma questão que, para mim, sempre esteve presente na minha formação artística, me dada por outros artistas, mesmo numa época de bastante questionamento do estatuto da arte, vamos chamar assim, né? Quer dizer, sou um artista que estava, vamos dizer, entrando no sistema da arte nos anos 70, final dos anos 70, então todos os questionamentos eu tive atento, vamos dizer assim, mas eu, de alguma forma, vamos dizer, eu acho que eu fiquei mais preocupado, mais centrado na construção de um universo poético pessoal. Então, nos anos 90, por que eu peguei isso? Uma questão de enfrentamento, para mim, era a matéria. Quer dizer, o que suporta a minha imagem. Quer dizer, a construção desse território onde o enunciado poético visual acontece, precisa ter uma materialidade, um fundo, uma pele que receba, sei lá, os seus sonhos, né? Então, isso é difícil, não foi fácil construir, porque tem que acontecer tudo junto. Estou vendo um comentário do Júlio, né, que a gente trabalha de uma maneira completamente intuitiva, não é científico. Então, a gente não tem garantias, né? Se você chega... Então, é engraçado que você pode fazer um trabalho e no dia seguinte você entra no ateliê e você tem uma tela em branco novamente. Então, você não tem garantias nenhuma que você vai fazer um outro trabalho. E aqui eu estou vendo uma pergunta: o que é a poética de um artista? É uma pergunta difícil. Poética é alguma coisa... Vamos fazer da ordem... do que eu estou falando? Eu estou falando... nos anos 90, em 1990 exatamente, eu fiz essa pintura. É uma pintura grande, fazia parte de um conjunto, uma exposição que eu fiz na França, e eram telas de 2 metros por 2 metros, eram lonas de caminhão pintadas. Eu falei que eu precisava construir uma superfície. Então eu vou aproximar um pouco. Quer dizer, sobre o azul, essa gestualidade, ela tinha que ter alguma coisa que desse uma sustentação para ela virar um acontecimento visual. Então essa pseudo-escrita, essa garatuja, esse rabisco, que nome a gente pode dar isso, Nádia? Eu acho que ele ganhar um sentido de um acontecimento visual, eu precisava ter uma base, alguma coisa que está atrás e que registre memória e tempo. Então essa superfície, ela tem que ser construída. Então a pintura começa antes, ela começa antes do enunciado, eu quero dizer. Então a poética é alguma coisa que vai nascer desse processo. O que eu vejo, se eu falar assim, o que é concreto nessa pintura? É um tecido sujo de tinta. Mas o que acontece é que, de alguma maneira, o artista faz uma espécie de uma mágica. Que eu olho não nessa realidade do que isso mas eu olho através de uma espécie de um território de fascinação. Então, o azul é espaço, o azul pode ser um lá atrás, onde vai dando sustentação a essa gestualidade que ficou retida. Ela fica num estado de suspensão. E eu diria que eu entendo o fenômeno poético como colocar uma situação que desestabilize, que nos olhe, nos surpreenda. Então é um gerúndio, um tempo verbal como um gerúndio, o verbo, né? Fica num acontecendo, né? E que você vai, vamos dizer, investigando o que é isso, né? Bom, eu vou falando de mim, então aos poucos eu vou mostrar várias. Eu sempre tive uma preocupação em construir uma matéria pictórica, né? Então o trabalho não ser a imagem. Então eu estou pegando só um detalhe de uma pintura que era muito grande.
Mas assim, eu estou muito preocupado que essa materialidade, esse aspecto físico, da onde surge a imagem, ele é uma estratégia, ele é um artifício para aprisionar o olhar. Então, nos anos 90, eu estava fazendo essa pintura que é mais gestual, mais emocional, né? Em que aqui alguém está fazendo um comentário, o tamanho faz parte do fenômeno, sim. Eu diria que a escala, o tamanho do trabalho, ele tem, no caso, são grandes, 2 metros por 2 metros, então tem uma espécie de uma envolvência física. Você olha o gesto, vamos dizer assim, ele não é a representação de um gesto, ele é fisicamente, como ele é grande, quase que você olha com o corpo, o teu corpo sente o gesto meu, no caso, que para produzir essa imagem, né? Então, agora, por que uma imagem pode interessar? Por que seria assunto? Aliás, isso sempre me inquietou. O que é o assunto de arte? Quer dizer, é só uma questão de uma beleza que se oferece, é uma experiência somente estética, de agrado, ou é alguma coisa mais, que também você não sabe o que é, mas assim, que você vai construindo como partes de um todo, pedaços de uma totalidade, que, como o Júlio Minervino falou agora há pouco, né? Você não tem garantia nenhuma, mas é uma aposta intuitiva de que ou o conjunto vai falar ou você vai chegar a alguma coisa, né? Então, o Roberto Sabino pergunta se a abstração seria o que uma maior liberdade de expansão nesse universo do novo do que quando nos exercitamos na figuração. Eu não acho que a abstração, para um artista dos anos 90, como eu aqui, ela era alguma coisa além da figuração. Porque a questão da abstração, ela foi importante no comecinho do século XX, tá? Com Kandinsky, né? Quando de repente começou a se ver que podia ter uma representação que não fosse ligada ao real. Aqui, nós, depois de quase um século, né, essas questões já estão digeridas. Então, a abstração, principalmente no meu caso, e vai e volta. Agora mesmo eu estou numa fase que está quase que voltando à figuração. Então, ela não é... Eu não entendo disso. Eu acho que, para mim, é um conjunto de investigações que, às vezes, tem uma interpretação do real, né, mais explícita, outras vezes não. Outras vezes, vamos dizer assim, você tenta capturar umas sensações, você acha um lirismo numa situação que não tem explicação. Quer dizer, eu me lembro na época que eu estava fazendo essas pinturas, são pinturas de dimensões menores aqui, se eu não me engano, acho que era 80 por 80 centímetros. Então tem todo um trabalho, não sei se eu consigo mostrar, de matéria aqui, que os olhos fazem uma espécie de arqueologia, vão lá atrás e volta, e aí a imagem se forma e volta, e fica nesse vai e vem, né? Eu durante bastante tempo, então são desenhos, quando eu tinha, vou dizer assim, você vê que o desenho é importante no meu trabalho, ele aparece como um elemento que vai organizar as sensações, só que ele não organiza, ele para, pelo menos... É a minha maneira de ver, não é que eu faço isso conscientemente. Eu acho que é um artifício, é uma vontade de produzir enganos, né? Enganos. Eu acho que todo artista faz enganos, né? Ele captura, a pessoa leva para um território onde parece que ele vai ter um entendimento, um esclarecimento, e não acontece, né? Deixa mais, eu estou perdendo, está indo muito rápido as perguntas, eu não consigo ver. Será que a abstração nos basta? Por isso voltamos à figuração? Eu vou falar, porque eu falei, né, dos enfrentamentos de um artista, depois de uma década de fazendo trabalhos mais abstratos, mesmo aqui tem detalhes, né, de uma época que eu comecei a trabalhar, que eu já contei para vocês, com a ferrugem, né? Então, achar uma escrita poética disso.
a abstração, ela foi entrando no meu trabalho e ficou, vamos dizer assim, eu acho que uns 12, quase 15 anos. De vez em quando fazia uns trabalhos figurativos, principalmente na gravura minha, mas eu comecei a sentir um esgotamento. Então, e é engraçado que eu entrei numa crise e aí eu fui olhar os tratados de pintura do século XVIII, eu tenho mania de fazer essas coisas, e aí eu eu fiz uma recorrência, uma visita, vamos chamar assim, ao classicismo. Então entrou uma figuração braba no trabalho, onde eu fiz uma série de trabalhos com uma espécie de uma alegoria a fábulas. Então, mas na verdade, para mim, tanto faz se eu estou fazendo uma recorrência, uma interpretação de uma situação que eu estou vendo, ou criando uma situação abstrata, recolhendo de uma situação abstrata, sensações que, de qualquer modo, elas precisam ser elaboradas para se transformarem em pensamentos. Eu não quero fazer uma pintura que funcione somente como um deleite, como causar somente prazer. De jeito nenhum, isso nunca me interessou. Eu acho que ela tem que ter um caráter de enigma, aquela imagem. Ela tem que me aprisionar e aprisionar quem olha e levar as pessoas a um território mais distante. Então, falando ainda em 1990, aquela exposição que eu fiz, dá para ver como tinha uma preocupação muito grande em construir essa materialidade ilusória da pintura, né? De camadas e camadas e camadas. Então, a cor, ela não acontece como na última camada, ela é a soma de todas, assim, é um processo de intensificação, né, das sensações. Então esse traço branco pode aparecer ali quase como um gesto heróico ali, mas ele não diz nada. Mas ele aparentemente organiza alguma coisa que o olhar, porque o nosso olhar, o nosso cérebro, ele está sempre no sentido da busca da forma, como se a forma fosse dar conta de um entendimento. E eu acho que não tem isso. E justamente o que a arte faz é criar uma suspensão, aprisionar o olhar das pessoas e não entregar totalmente. Manter a pessoa nesse estado de suspensão, né? E a Gabi pergunta se eu cedo aos modismos que acontecem no mercado de arte. Eu suponho que não. Eu nunca respondi à moda. O Gabi, eu acho que o artista não trabalha, um artista não trabalha dessa forma. Senão eu vou trabalhar em outra coisa. Eu acho que o trabalho é uma aposta que sem garantias de um mergulho que você faz. Eu não consigo imaginar que eu vou fazer outra coisa. Para dar uma liberdade, eu sempre procurei dar aula. Então, para ter um pouco, eu fui com um pé no mercado de arte, eu vivi, vendi, tudo que eu construí foi com a venda, mas uma sobrevivência mínima, eu nunca parei de dar aula. E assim que eu aprendi com outros artistas com quem eu me formei. Então, o que compõe meu trabalho é a construção de um projeto artístico, pessoal, e a questão da transmissão. O que pode ser transmitido da experiência artística, né? E aqui a Zemara Figo fala assim: se a poética surge do fazer, o modo como a gente vê a vida, a maneira de pintar, a vivência, eu acho que ela surge se você problematiza. Você precisa transformar isso, porque a atividade artística ela não é diferente de outra, ela é de uma natureza analítica, reflexiva. Então, não pode nunca começar e terminar na expressão. A expressão não é conteúdo. É mais longe que isso. Alguém está perguntando, eu estou mostrando, a primeira exposição foi na França, que eu estou mostrando ainda aqui, essas obras. São uma exposição grande que eu fiz na França. Eram 26 telas. As outras menores que eu mostrei, sim, no Instituto Moreira Salles, eu tive uma exposição grande em vários institutos, né? Uma exposição que no ano 2000. Mas isso aqui é um trabalho que eu nunca expus no Brasil, e é dos anos 90, 91.
Tem gente que fala que se a cor desapareceu no meu trabalho. Não, ela apareceu muito forte. São telas aqui sempre muito grandes, né? Aqui 2,30 m. Então, assim, tem uma grande mancha, mas essa mancha, o acontecimento dela é te capturar e ver a ilusão que ela te provoca, né? Você vai para dentro, tem tantas tonalidades de azul, tom com violeta, e que não existe, a mancha não tem uma cor, ela sugere uma cor, mas que essa cor não existe. E o observador, eu acho que ele é levado para esse dentro ilusório, onde tem a sensação desse azul arroxeado aí, que não acontece. Ou aqui com amarelo. Também foi o momento que apareceram certas palavras no meu trabalho. E depois foi um momento que eu já mostrei assim outras vezes, em que a ferrugem apareceu, um desenho que você não sabe exatamente em que plano da pintura ele acontece. Deixa eu ver o que mais. E aí a Inês Guerreiro te pergunta se a abstração traz mais liberdade. Não necessariamente. Mas eu não sei o que é essa valorização da liberdade. O Inês, será que quando você faz essa pergunta, você está achando que a liberdade é o que é uma gestualidade, é um fazer não filtrado pela razão, e por esse motivo seria mais original, mais próximo? Eu não acredito nisso, de jeito nenhum. Eu acho que a abstração e a figuração, na verdade, são narrativas que você faz, ou com mais associação com o real, ou menos associação, mas para buscar um acontecimento. Todo artista, ele se pergunta, pode ser um prego, fala assim, o que pode ser assunto na arte? Assunto na arte tem que ser a anunciação de Jesus Cristo, tem que ser o corpo da mulher, tem que ser uma xícara em cima da mesa, um prego. O que pode ser? Você repara que o assunto não é nada. Se esse assunto não me for capaz de me encantar e me levar a um indizível, onde a palavra falta, eu acho que fracassou. Então não é o tema. O tema é só um artifício, tá? Então a Zucca está falando se poderia ser dito que o fazer na pintura expressa um fazer vinculado ao fazer do gravador, ou esses fazeres possuem autonomia. Você está falando isso porque eu tenho uma atividade de gravura, não tenho feito gravura, muito grande. Podia dizer que sim, no meu caso, eu acho que mais eu aprendi simultaneamente com a gravura é pensar a pintura como sempre um fenômeno de cor, de luz, claro e escuro. Quer dizer, o jogo, a cor subordinada às relações luminosas. Deixa eu ver. Então, talvez, assim, eu já falei isso, por exemplo, que o Picasso também tem isso. Se você pensar o Picasso, a cor está sempre subordinada ao claro e escuro. Ela não é uma coisa autônoma. E aí tem uma pergunta se eu programo os enganos. Não, a gente tem que ser surpreendido pelos enganos. Inclusive, vamos dizer assim, a gente tem que estar atento. O fenômeno criativo, não é só para as artes plásticas, ele exige uma coisa meio patológica. Você está dentro e está fora da experiência. Você está dentro quando você está fazendo e você não tem distanciamento. Você está engolido pela experiência. E tem um momento que você é observador dela. Você se afasta. No caso da pintura, diferente da música, o nosso olhar vê a totalidade. Na música você teria que ouvir todos os movimentos, né, para ver se você gosta, não gosta, onde você podia mexer. Então a música trabalha com a memória. No caso da pintura, é um outro tipo de memória. É um outro tipo de espaço, é um outro tipo de tempo que existe. Então, eu esqueci o que eu estava falando para a Nona. Então, assim, você tem que ficar numa espécie de vigilância para ver os enganos e ser surpreendido pelos acasos. E você, um julgamento, um juízo de valor, se você quer ou não incluí-los, né? Aqui
da Adriana está dizendo que ela gosta do que eu tenho produzido, me leva a um espaço, eu acho que consigo ver com uma forma de expressão. Às vezes eu pareço um hieroglifo, sim, às vezes eu pareço escrita, porque aqui foi gradativamente, foi evoluindo para uma escrita, fragmentos de desenhos, foi indo até, aos poucos foi chegando. Eu estou falando tudo isso aqui, olha, 1993, 94, tá? É por aí. Então foram surgindo, vamos dizer assim, situações que me provocavam um sonhar, não um sonho. Era isso que eu estava querendo, né? E aqui a Jussi está perguntando se eu me preocupo com a materialidade. Sim, continuo me preocupando até hoje. Eu nunca abandonei essa questão, sabe? E aqui a Andressa, quando eu nunca quis assim significar alguma coisa no meu trabalho, mesmo quando estou fazendo isso, podia ser, são pinturas bem grandes, tá? Eu nunca quis significar. Eu acho que há uma potência na imagem que ela não precisa das palavras. Você não precisa recorrer às palavras. Você recebe a imagem e você elabora com ela ou a partir dela, né? Deixa eu ver. O Roberto Simino fala assim: acredito que na abstração o acaso, o acidente pode te libertar e sugerir outras possibilidades. A figura nos coloca dentro de um espaço de maior, não sei, não entendi, maior controle. Bom, eu não sei se eu concordo, Roberto, porque eu acho que, concordo e não concordo. A abstração, você não está preso necessariamente à semelhança ou à sugestão. Tá e não tá. Na figuração você pode abandonar também. É uma questão. Eu posso desenhar uma figura humana e no processo ela virar uma bicicleta. O artista não precisa fazer um pacto com esse tipo de representação, né? Então eu não acho necessariamente. Eu acho que os dois processos criativos envolvem uma atenção, uma exigência do artista de estar presente. Ele não olhar o trabalho como espelho do desejo dele, de jeito nenhum. Ele tem um olhar é uma coisa esquisita, é um olhar de fora. Então, de ser surpreendido, de ver o que não estava destinado a ser visto. Então, é uma tensão constante, né, o processo de criação. Mas então eu não sei se eu respondi, eu não sei se eu tenho uma concordância muito grande da abstração, porque o acaso também surge na figuração, tem acidentes que o artista incorpora, tem os fracassos, os fracassos expressivos, quer dizer, de repente você dirige seu trabalho para um outro lugar, né? E o Júlio está dizendo do espírito de época, né? E sem dúvida que tem. A gente não está imune, a gente sofre todas as forças que isso tá no ar, né? Mas eu acho que a gente está sempre também se interrogando aonde que a gente está, os enfrentamentos. Quer dizer, quando eu fiz qualquer desses trabalhos, eu não tinha garantia de onde eu vou chegar. São pinturas bastante grandes, até o que eu faço com isso, né? No meu caso, eu tive a sorte, muitas delas eu vendi, outras tantas eu tenho aqui, que vão construindo uma narrativa, né? E a Nona está perguntando que repercussão tiver no meu trabalho. Eu acho que eu tive sorte de ter um acolhimento no meu trabalho desde cedo. Eu tive um espaço, comecei a expor os enfrentamentos normais, assim, em salões de arte, em galerias, comecei a fazer individuais quando eu tinha 24 anos, 25 por aí. Eu fui construindo
um trabalho, vamos dizer, eu não queria dizer, nunca quis ser um artista profissional, não é esse sentido. Não sei se existe a profissão do artista, mas que existe a crença. Eu apostei no meu trabalho. Então, é claro que, como o Júlio falou, a gente é influenciável pela nossa época, pela moda, mas eu fiquei atento às questões que o meu trabalho apontavam, né? Elas não são da ordem racional, é irracional, é intuitivo. Eu não sei, aqui eu acho que é uma valorização que eu não concordo, se a abstração, na verdade, traz mais desafios. Eu absolutamente não concordo não com essa ideia. Eu acho que a pintura está um desafio, tá? Assim, se a gente põe em dúvida se o assunto não é a imagem, o assunto é a representação. A representação é o que torna, o que faz, o que produz imagem. Então, estou dizendo, se eu estou colocando um deslocamento disso, então eu não posso achar que a abstração tem mais desafios, é mais difícil. Não acho, não. Aqui eu perdi um pedaço do que vocês estão comentando, então eu não sei se a abstração também é uma narrativa elaborada, sem dúvida. Queira ou não, se cair, eu estou pintando uma superfície, cai um pingo de tinta, queira ou não, cria uma relação ilusória. O pingo está mais na frente, a área pintada, chapada, está mais para trás, e aí, a partir daí, eu começo a ver na ilusão. Então, você repara, eu usei na ilusão. E aí, se eu vou falar, tudo que eu vou construir estando iludido, eu vou responder aquela casualidade daquele pingo numa superfície colorida. Então, eu acho que é isso. Eu acho que historicamente, você podia ver como a figuração vem no começo como uma interpretação do real. Por mais figurativo que você faça, o real é uma outra coisa. Então, eu sempre tenho que entender a figuração como uma interpretação do ser humano, que ele propõe uma representação que é interpretativa, né? Nada dá conta do real. Então, o tema abstração, você pega as pinturas, sei lá, do século XVII, na Holanda, você vai encontrar pintores que, de repente, ele está pintando um muro manchado de musgo. Você vê que tem uma atração, as paredes velhas, sempre foram um assunto para os artistas, né? Quando o tempo fica retido nas superfícies, né? Deixa eu ver. Então, assim, o Roberto Simino está falando uma coisa assim, é estar dentro e fora do trabalho, constantemente. E esse é o lugar do artista, que o artista ele está num lugar esquisito. Ele não está nem lá e nem cá. Então, esse território que está entre a ação e a contemplação. E quando o trabalho está terminado, quando nesse processo eu fico mais tempo olhando do que sou solicitado pelo trabalho. Então, um processo de criação tem muito de escutar o que os trabalhos falam para a gente. Os trabalhos falam muitas vezes. Eu estou mostrando pinturas muito grandes, tá? Tem 2,30 metros aqui. Eram manchas, mas eu vou passar mais rápido, senão vocês vão ter uma visão muito parcial do trabalho. Então, associação com música, né? Então, acho que eu devo ter respondido para a Fátima que o trabalho ele vai ficando pronto quando eu fico numa posição muito mais de observador, menos solicitado, né? E a André está perguntando, sim, eu estou mostrando imagens de um livro meu, sim. Então, você sempre me interessou escrever, né? Também no trabalho. E, às vezes, a escrita cria um território em que a imagem também são sempre enganosos, né? Todos esses territórios.
e sempre me interessou isso, né? Então, aqui tem um comentário, uma sugestão de seus pensamentos para o espectador que, mesmo que tenha linha de interpretação diferente, acaba se conectando com a sugestão do artista. Eu sempre, vamos dizer, eu diria que o pacto meu poético sempre foi procurar criar um espaço, de certa forma, neutro meu, mas que dá acesso a um sonhar. Não é que dá acesso a um sonho, a um sonhar. Então, é nesse sentido que eu acho que eu estou entendendo o que você está falando, né? Aqui tem uma pergunta que eu não entendi. O que eu acho sobre a fisiologia do triângulo como face? Eu não acho nada. É uma simplificação, mas não sei se eu tenho que achar alguma coisa aqui. Não saberia te responder aqui. Então a Gabi está perguntando se é espectador do meu próprio trabalho. Sim, se não é patologia. Você é espectadora da sua própria vida. Se você não estiver fora de si o tempo inteiro, o teu território não é essa continência do corpo, nem física e nem intelectualmente. Então, o seu questionamento é isso que te faz humana, quando você se questiona constantemente. Agora, quem tem certeza, fala uma coisa, não dá nem para comer pizza junto, né? E aí a Flá está perguntando sofrimento, sim, mas o que não tem sofrimento, né? Até jogar boliche tem sofrimento, até fazer qualquer coisa tem sofrimento. Fazer amor tem sofrimento, tem tudo, né? O sofrimento não é uma coisa a ser extirpada da vida, ele faz parte, né? Então tem uma pergunta, se assim, o agradar, se ele satisfaz, eu acho que nunca satisfaz. Porque se você estiver satisfeito, você morreu como artista. Quer dizer, tem umas inquietudes que tem que estar permanentemente te chamando, te levando a um lugar para você avançar. Você pode fazer um trabalho que você tenha gostado, você olha no dia seguinte, porque no dia você está sempre iludido. Você sofre o encantamento, aquele encantamento que os marinheiros falam, né, do barco, pela sereia, né? Você não pode ficar, você termina uma sessão de trabalho, você sofreu um encantamento do seu fazer. Você está cego. No dia seguinte, quando você entra no ateliê e olha para o trabalho, você fala, meu Deus, não tem nada do que eu achei que tinha aqui. Então, isso é o cotidiano do artista. Então, aí você vai trabalhar de novo. O que tem que ver é alguma coisa que está além da expressão, ela está na intensificação, não do que você quer. Você vai intensificar aquilo que está surgindo no trabalho, a partir de uma exterioridade. O trabalho não é um espelho seu. Pelo contrário, você tem sempre fazer um jejum, né, dessa sua imagem no trabalho, para conseguir ver alguma coisa que escapa ao seu desejo, que escapa da lente que você cria, né, para si própria, né? E aqui a Adriana está falando, eu acho que eu não sei se a gente se representa no trabalho assim, dessa maneira. O trabalho ele tem uma ficção, né? E tem que separar o autor da obra, né? Constantemente. Há canalhas que são artistas, há assassinos que são artistas. Quer dizer, às vezes a obra ela sobrevive à canalice do artista. Eu diria isso, né? Então eu desconfio dessa mitificação do artista, tá? Eu não sei se eu respondi para a Adriana, né? E aqui alguém pergunta, eu nunca fui para o tridimensional, para escultura. Tive umas pequenas experiências, mas nunca me interessou. E aqui querem saber assim, se o salão é um bom começo. Sim, sim. Qualquer produção que você pudesse, coletiva, que facilite, você dá visibilidade ao que você faz, você pôr seu trabalho em contato com o trabalho de outros artistas. E é isso que você tem que fazer constantemente, né?
Eu estou pintando, eu pretendo fazer outra live, mostrar um pouco mais do que eu estou pintando agora. Uma coisa que sempre apareceu no meu trabalho, aqui a Nona está perguntando, é uma questão de representação, como um palco teatral, onde o acontecimento é o representar, não é uma coisa representada, é a construção do engano. Então eu tenho trabalhado, por isso que eu falei que voltou uma espécie de uma figuração, onde está mais do que nunca explícito fragmentos de cenários teatrais que ajudariam, comentariam um texto teatral. Então o que eu estou pintando parecem fragmentos de cenários, às vezes sobrepostos, outras vezes eles têm até formas irregulares. Eu estou pintando isso, né? Perdão, eu perdi aqui, né? E aqui alguém está falando se... Eu não falei nenhuma vez que o engano é algo puro. O artista, ele olha o que está acontecendo, mas como o inesperado. Os inesperados, aquilo que escapa ao desejo, o artista tem que estar atento. Não só o artista, quem é sensível, quem tem inquietudes na vida. Senão você olha, as circunstâncias têm que ser sempre sobre quer dizer, quem poderia imaginar que nós fôssemos viver o que nós estamos vivendo, numa pandemia, onde o capitalismo está sendo posto em xeque, está sendo minado, né? Enfim, ninguém podia prever isso. Então, não adianta você se matar por isso. Você tem que olhar e falar, isso é o que nos cabe sermos inventivos nessa situação, né? Deixa eu ver, continuar, que eu parei de mostrar. Os acontecimentos que norteiam. Então tem momentos, por exemplo, que eu fui indo por um processo muito mais sintético, mas sempre, repara que eu vou aproximar, essas pinturas, o fundo é super trabalhado. Então eles têm um atrativo para a imagem. Então, o acontecimento, sei lá, se é uma linha enferrujada, ele... É isso, quer dizer, eu fico pensando, como fazer a gente olhar para um losango em cima de uma superfície? É um acontecimento para mim, não sei, a busca disso, né? Quer dizer, um pacto com a beleza... eu acho que eu sempre tive uma vontade que o trabalho exercesse isso, uma alusão. Quer dizer, você podia olhar aqui também como um palco, né? Um palco teatral onde isso está acontecendo, onde está sendo encenado isso que vocês estão vendo aqui. É a minha maneira de ver, meu trabalho sempre foi... eu entendi dessa maneira, porque vai falar o quê? Que ele é abstrato, que ele é figurativo. Para mim essa definição não dá conta. Eu queria só que essa imagem ela tivesse uma potência de um enigma. Eu não acho... A Gracina me pergunta o que eu acho se os signos podem prender um artista. Aí ele é uma narrativa, ele é comunicação, ele é da ordem da publicidade, alguma coisa. Eu acho que a arte é um pouquinho antes disso. Lembra que eu falei? Antes do entendimento. Quem trabalha com imagem trabalha sempre numa posição de ficar surpreso, né, com a imagem. Deixa eu ver aqui o artista aqui, o meu amigo Paulo Van Poser pergunta, né? Poderia falar um pouco sobre a presença do desenho na minha pintura? Nossa, é muito forte. Eu sou constantemente, o Paulo, poderia falar que são pinturas aqui, né, dos anos 90, tá? Aqui já é o ano 2000, ó. Mas assim, é sempre um desenho. Eu acho que eu sou regido pelo desenho. O desenho, para mim, ele de alguma maneira ele organiza a sensação que a cor, o espaço, a memória estão produzindo na imagem. O desenho ele é ele parece que ele organiza, ele parece que vai dar conta do trabalho e não dá.
eu diria que eu tenho uma relação bastante forte com a questão gráfica. Então, eu te respondendo, Paulo, né? Você sabe, a gravura foi importante para mim, muito mais para me colocar o entendimento gráfico, entender como um fenômeno luminoso a pintura. Um artista que é assim, que eu aprendi tanto com ele, foi Picasso, né? O Picasso, o tempo inteiro, ele trabalha como se ele fosse um artista monocromático. Ele trabalha as formas e a relação luminosa. E depois ele põe a cor, né? Se alguém está perguntando se eu estou pintando menos, eu estou pintando igual. Eu morro se eu não estiver pintando. É isso. Então, eu diria que a pandemia, ela me afeta como em todos os sentidos, como qualquer um. A possibilidade da morte, as questões materiais, as questões éticas, né? Quem passa na frente, quem dá uma injeção de ar, enfim, a pandemia, mas eu não acredito que ela me contamine enquanto na poética, na questão lírica, para mim, de jeito nenhum, né? Então o Júlio está falando, eu tenho uma preocupação com fazer, o Júlio Minervino, eu tenho um pacto assim com a fatura da pintura. Então ela não ser somente imagem, ela ser construída. Então eu diria assim, eu sou um assassino, que eu apago os vestígios. A pintura, a frase maravilhosa não é minha, é do pintor do Degas, Edgar Degas, que ele fala que a pintura ela é concebida como um crime, aonde o criminoso vai apagando o que produziu o crime. Então, o processo, sei lá, do policial, do investigador, é tentar encontrar aquilo, desconstruir aquilo. Então, é interessante essa posição do pintor e escultor Degas, um pintor impressionista, né, que coloca essa questão. Mas então, assim, também eu podia dizer, respondendo ao Paulo von Poser, também tem uma questão do desenho e tem uma questão meio metafísica, uma certa melancolia nas imagens, quer dizer, que me interessa. Aliás, eu tenho uma visão melancólica, eu acho que tenho a impressão, muitos artistas têm essa característica, a melancolia não é uma patologia, ela é a matéria-prima, é uma maneira de você olhar o real, uma espécie de uma tristeza, uma espécie, a bilis negra que a gente tem, que nos invade, contamina. Você está envenenado pela bilis negra e você vê o mundo de uma maneira um pouco dilatada, expandida. Então esse que é o fenômeno que eu acho da melancolia. Então eu acho que o desenho está sempre presente no meu trabalho, pode ser através de mancha. Alguém está perguntando se esses trabalhos são recentes? Não, são na década de 90 a 2000, tá bom? A melancolia é um pouquinho diferente da nostalgia. A melancolia, um olhar melancólico, sei lá, quando eu vou ao Rio de Janeiro, é engraçado, eu observo que muitas vezes eu estou às vezes olhando o Rio do final do século XIX, eu estou olhando o Rio da década de 30, ou então do período do Estado Novo. É engraçado, às vezes eu estou olhando o horror que ficou o Rio contemporâneo, mas é interessante. Aliás, eu adoro o Rio de Janeiro. Mas eu me perdi, assim, o que eu queria dizer disso. Da melancolia e nostalgia. Então, eu acho que esse sentimento de estranhamento ele é fundamental para a arte. E eu preciso olhar para a tela, quando eu entro no ateliê e a tela está branca, eu tenho que olhar, primeiro, no esquecimento do que ela é. Ela é um pano esticado num bastidor, né? Isso é uma tela. Mas imediatamente que eu sujo, ou que eu faço um traço, um desenho, qualquer coisa, eu já olho no esquecimento do que aquilo é. Porque sempre ele vai ser sempre um pano sujo de tinta, né? Então, construir em cima desses enganos, eu acho que é isso que a arte faz, né? Então, eu não confundo
para mim, como artista plástico, a pandemia não é que ela me possibilitou uma intensificação, uma centralização. Sim, para algumas pessoas sim, para mim não. A sobrevivência ficou muito mais complicada num país onde a cultura está completamente tratada dessa maneira, né? É isso, mas a gente precisa achar canais de resistência. Então, a posição artística é construir trincheiras para se defender no sentido humano, mas para atacar também, né? No sentido humano. Então, o Roberto Cimino, eu te agradeço, está lembrando o horário, eu preciso terminar a live, senão ela vai cair. Então, tudo que a gente constrói são sobre os enganos. Eu acho que o tempo inteiro eu olho o mundo são ruínas, tudo é ruína. Mas eu acho que é interessante que a gente constrói em cima das ruínas, eu diria. Olha, eu acho que dá para a gente continuar mais uma live sobre esse assunto, tá? Vamos tentar e depois eu vou para a paisagem, o gênero. Então, fiquem bem, cuidem-se que as coisas estão muito feias, né? E a gente se vê na próxima terça-feira. E quem quiser receber, eu tenho mandado semanalmente uns escritos, um e-mail, sempre às sextas-feiras, sobre uma questão artística. Então se inscrevam, mande o e-mail no meu story, para eu poder cadastrar vocês, e aí fica uma outra ponte de comunicação, tá ok? Então, muito obrigado e boa noite.